Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos nessa palestra, nosso encontro semanal. Hoje, a nossa convidada é a Carla Maria, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o jugo leve. Antes, a gente vai fazer a leitura da nossa mensagem, que eu acredito que é bem propícia, intitulada Abre a Porta. Só um instantinho enquanto a gente prepara aqui e já coloca para vocês. Instantinho, que foi a tela, não ficou como eu queria. Pronto, agora sim. Bom, então a mensagem da noite de hoje é: abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos, cada dia, às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Pinha de Luz.
Agora, então, a gente convida a todos nós para a nossa prece inicial e juntos possamos nos irmanar ainda mais, fechando nossos olhos e aproveitando mais uma vez esse momento tão salutar, tão revigorante, ao qual nos juntamos a cada semana para próximos de Ti, amigo Jesus, refazermos nossas energias, nossa vontade, nossa fé em Te seguir. Abençoa, Senhor, este momento. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, que possamos seguir em nossa jornada, como nos traz a mensagem, como exemplo da semente que precisa vencer a própria casca para seguir em direção à luz. Possamos nós também vencermos, Senhor, as nossas limitações, os nossos equívocos do passado, para seguirmos em direção à luz divina, ao amor de nosso Pai. Abençoa-nos, abençoa nossa querida Carla Maria, que ela se sinta à vontade, traga as reflexões para a noite de hoje e que juntos possamos fazer também, Senhor, as nossas reflexões íntimas para as mudanças necessárias a cada um de nós. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Bom, então, Carla, é com você. Então, nosso primeiro slide trata de um lugar cheio de rochas, com uma linda cachoeira, para que nós venhamos a construir a nossa ideia de hoje, tirar as nossas conclusões com o nosso ser, a nossa consciência, plantando e colocando a casa sobre solo sólido, firme, as rochas. Porém, também embalados pela maleabilidade da água, que nos refresca e se amolda às circunstâncias. Hoje, o Centro Espírita Educandário de Luz falará sobre o jugo leve, que está contido o texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 1, 4. Mas para iniciar esse momento, nós vamos pedir que a nossa irmã, a Ana Luísa, leia para nós o texto do Evangelho, por gentileza. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Eu vou ler aqui, como a Carla já falou, o capítulo 6, os 4 primeiros itens. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer:
Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Agora, sobre o Consolador prometido, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em seu nome, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esses dizeres estão em João, capítulo 14, 15 a 17, 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá inabalável fé no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai
e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Mas para nós, que somos espíritas, nós sabemos quanta coisa linda está dito nesse texto. Quantas vezes já o lemos, em pedaços ou por inteiro? Quanto esse capítulo significa numa vida, numa encarnação? No momento em que estamos passando, mais do que nunca, é muito importante que nós venhamos a sentir esse Cristo Consolador, tornando o nosso jugo mais leve, dando sentido às coisas. E quando somos mais jovens, lemos assim, lemos por inteiro um conjunto de informações bonitas, poéticas, e quando a vida vai nos trazendo as realidades de cada dia, nós vamos começando a prestar atenção em cada frase, em cada palavra. E bem-aventurados os aflitos, jugo leve, fardo pesado, tomam para nós um novo contexto, uma nova significação. E aí nós começamos a nossa próxima ideia. Vamos lá. Na verdade, todo o contexto do capítulo vem nos fazer uma relação. Nós não pretendemos esgotar o assunto aqui, mesmo porque esse capítulo em especial, por estar intimamente relacionado à nossa vida, se nós tivéssemos que explorá-lo, demoraria quase um ano de estudo, verdadeiro estudo, para que nós pudéssemos ter uma visão mais alargada da profundidade do que Jesus nos mostra. Mas, na verdade, o texto, o Evangelho, vem nos trazer a relação entre o nosso jugo, o jugo de Jesus, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, e depois que nós compreendemos esse encadeamento de ideias, nós vamos começar a entender o amor como uma lei que rege todas as vidas, dentro deste caminhar, sem que qualquer pessoa possa fugir a esta caminhada. No nosso próximo slide, nós começamos com um clique vendo o tal do jugo. Jugo é essa ferramenta aí que faz os animais andarem retamente para o lugar que eles devem ir. E continuando, nós trazemos atrás desse jugo pesado a natureza, que é a expressão de Deus, é criação de Deus, e tudo que Deus faz, por mais simples que seja, uma simples florzinha, é bela, perfeita, alegra os olhos e irradia beleza para a alma. E então, nós nos deparamos com duas situações. A primeira, o nosso jugo e, o jugo de Jesus. Está escrito errado. O nosso jugo e o jugo de Jesus. Bom, por que nós temos que parar para ver isso? Porque é exatamente aqui onde o amadurecimento espiritual vem nos fazer enxergar, conforme o passar da vida e das existências, das encarnações, vem mudar o nosso olhar. Nós vamos ver as mesmas coisas, as mesmas realidades existenciais, com um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, no nosso jugo, nós temos que esse jugo, aquilo que nos faz caminhar na linha reta, eu quero ir para lá, quero ir para cá, quero ir para lá, mas o jugo lá, o cabresto, a parelha me segura ali. São as nossas provas e expiações. Então,
prova e expiações é apologia à dor? Não. É realidade de visão. Não tem como fugir. Nós somos os estudantes da vida que estamos aqui para aprender o caminhar. E o nosso jugo, ele nos faz aprender a olhar a nós mesmos diante das realidades da vida. Por isso que as nossas provas e as nossas expiações são só as nossas. Nós podemos estar entrelaçados com as provas e expiações dos outros, mas se estamos no meio, é para nós enxergarmos alguma coisa. O Alberto Almeida tem uma forma muito engraçada de falar. Quando algo em que estamos relacionados nos atinge, ele diz assim: doeu, toma que é teu. E nós, nas Comeãs, ríamos muito dessa expressão. E logo a seguida, nós começamos a enxergar os efeitos do que somos, que aquilo que somos causa efeitos. Por isso, nós precisamos do jugo, das provas e expiações, para enxergarmos o efeito daquilo que nós somos, o que nós fazemos. E nos deparamos com a necessidade de tornar leve o nosso jugo. Nós começamos a querer tornar leve o nosso jugo. É como se nós fizéssemos um pedido inconsciente todos os dias a Deus: protege-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, orienta-me, Senhor. Porque o jugo vai machucando a gente. E em seguida, nós vamos ver que nós temos esse peso, que além de termos que caminhar por aquele caminho, ainda temos que levar um peso que precisa ser transformado. E em seguida, começamos a notar que precisamos adotar as medições ensinadas por Jesus. A palavra é medições mesmo. Por quê? Porque se há uma coisa que Jesus nos ensinou por toda a sua trajetória, foi a medida correta de estar e ser. Estar diante das situações e ser o que se deve ser. Ele não colocava dúvidas, ele media muito bem o que ia dizer, mesmo diante das más intenções dos homens. E aí nós vamos ver o jugo de Jesus. Por quê? Porque quando nós começamos a enxergar as medições de Jesus, nós vamos vendo que o nosso jugo, ele torna reto o nosso caminhar para que nós possamos verdadeiramente saber o caminho. Nós vamos acabar aprendendo o caminho e a forma, a maneira de caminhar. Quando nós chegamos no jugo de Jesus, nós observamos aspectos completamente diferentes dessa realidade pesada que o nosso jugo nos mostra. O Cristo nos mostra, no contexto, que só existe o jugo dele é baseado apenas em uma condição: seguir as leis de Deus, que foi o que ele fez e o que ele fazia, como ele estava e como ele era em todos os momentos. E em seguida nos lembramos do que foi dito: eu sou o caminho. Neste sentido, da orientação, da postura certa do momento certo. Ai, como eu sonho ser capaz disso um dia. E em seguida, nós vamos ver que o jugo a que Jesus nos fala nos ensina verdadeiramente, tudo bem, nos ensina a caminhar, mas ensina a caminhar para saber como chegar ao Pai. O jugo que Jesus nos coloca é aquele que nos faz
ele pega esse jugo pesado e mostra que este jugo, na verdade, tem como única intenção nos ensinar a chegar ao Pai, obedecendo às leis de Deus. E nós nos deparamos com o Consolador prometido. Porque o Consolador, só a palavra consolo, já é fantástica por si só. Consolo lembra colo, lembra abrigo, lembra carinho, lembra acolhimento, lembra bondade, paciência, tolerância com o outro, bondade. O Consolador prometido pelo Cristo torna mais claro o significado do jugo. Por que esse jugo que nós passamos? Por que essas provas e expiações? Diante da lei de causa e efeito. Dá sentido às coisas. E no nosso próximo slide nós vamos falar da proposta de Jesus. Qual é a proposta de Jesus? Um jugo suave é um fardo leve. Ai, Jesus, eu quero assim, um jugo suave, um fardo leve. Estamos aprendendo. O que é um jugo suave? Ora, nós estamos aqui falando da proposta de Jesus para um jugo suave, porque o Cristo ensinou a caminhar de maneira adequada. Quantos e quantos episódios nós temos de Jesus publicamente, individualmente, passando a mensagem de Deus, mostrando como fazer a sua própria existência ser uma mensagem. Não sofrer fazendo força, gastando tempo e energia para ir em outra direção. É o que nós fazemos constantemente. Nós caminhamos em outra direção, ou seja, o mapa está na lei de Deus. O caminho que nós temos que traçar para o jugo celeste tem um mapa. O que é esse mapa? O que esse mapa mostra? A lei de Deus. Então, a lei de Deus, segundo Cristo, torna o jugo suave, porque ele dá significado à nossa postura diante das ocorrências. E o fardo se torna leve como? Porque passamos e estamos numa condição de compreender a razão de nossas aflições. Não é que as aflições acabem, porque nós vivemos sob julgo, passamos provas e expiações, só que elas começam a ter outro significado. Não sofrer por nos sentirmos desprotegidos e solitários diante das provas e expiações. Acredito que, quando Joana de Ângeles nos diz que nós não temos apenas o direito de viver, isso é uma forma resumida que eu estou falando quando li o livro Plenitude, psicografado por Divaldo, autora espiritual Joana de Ângeles. Nós não temos só o direito de viver, nós temos o direito de viver porque Deus assim o quis. Nós temos o direito da plenitude de viver, viver integralmente. E para isso, temos que tornar o nosso fardo leve. E o nosso próximo slide começa falando sobre o Consolador prometido. Por que Consolador prometido? Consolador porque foi o Cristo que prometeu. Consolador prometido porque foi o Cristo que prometeu que enviaria outro Consolador, conforme diz o texto. E esse Consolador prometido nos levará diretamente para o Espírito de verdade. Então, nós temos que trabalhar, nós espíritas, temos que trabalhar com a realidade espiritual também.
Mas não somos só nós espíritas que trabalhamos com a realidade espiritual. Se nós formos observar, nós temos todas as religiões, os seres bons, os entes bons que protegem a todos nós. Eles estão em outro plano, no plano espiritual. E o Consolador prometido veio com a permissão de Deus. Jesus enviou, mas pediu a Deus que enviasse, que pudesse enviar. Então, com a permissão de Deus, chegará até nós. A época em que Jesus esteve, não tinha aqui. Hoje tem. Hoje nós temos a doutrina espírita, com seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos, para os que tiverem coração para sentir. Porque as pessoas que leem, materialistas em geral, descrentes, pessoas que afastam-se de Deus e leem o texto de maneira fria, vão encontrar alegorias, não vão encontrar verdadeiramente consolo. Então, o Consolador prometido veio. Se nós lermos como este texto está posto, que foi lido, se nós nos detivermos em olhá-lo, analisá-lo, aplicá-lo em nossa existência, em nossa vida, nós vamos ver que é preciso amadurecimento, que os sentimentos possam permitir ao coração sentir e entender a mensagem subliminar contida no texto. E, em seguida, o Espírito de verdade nos mostra que é o Espírito que deve crescer e evoluir, igual a questão 114 do Livro dos Espíritos. Nós mesmos, nós espíritos, nos melhoramos. Então, veja, a oportunidade, meus irmãos, é agora. Precisamos nos envolver moral e intelectualmente com o Consolador para o jugo ser suave e o fardo ser leve. Nós convivemos com a morte do corpo, com o desencarne, constantemente nos dias de hoje. O momento é agora, hoje já é para correr. Por quê? A qualquer momento, nós podemos já ir para o plano espiritual. E as convivências, as nossas relações, as pessoas que se esqueceram de nós, nós devíamos fazê-las lembrar de nós, através dos nossos comportamentos. E aquelas que nós nos esquecemos, temos que correr para mostrar toda a moralidade contida na doutrina espírita sobre a evolução moral do espírito. E o próximo slide fala do Cristo Consolador. O Cristo, olha para o Cristo. Cristo, claro que é uma foto idealizada, mas só imaginar que aqui eu estou enxergando Jesus, eu estou enxergando o próprio consolo. Por quê? Porque, clicando, nós vamos ver que ele é consolador por sua mensagem. Cristo, todos os momentos, por sua postura, por sua mensagem, sua forma de falar, de agir, de ser, era uma mensagem constante, o dia inteiro. Aproximar-se do Cristo é aliviar a nossa alma. Até hoje é assim. Alivia a nossa alma conviver com as ideias deste Evangelho. É a maior expressão de amor que conhecemos. Eu não falo nem de perfeição espiritual. Eu falo de amor. Esse
tal de amor, essa lei de amor que nós buscamos, da qual tanto falamos, da qual tanto queremos conhecer. Jesus é a própria mensagem de amor, é a maior expressão de amor. Precisamos atendê-lo. Está na hora. O mundo está assim, olha, em turbulência. Nós estamos vendo a vida das pessoas ser tratada muitas vezes com indiferença. Vidas mesmo, pessoas desencarnam por falta de condições. Não estou me referindo só a questões morais, estou me referindo a questões também físicas, políticas, sociais, éticas. Hoje, a oração e a reforma, a mudança útil que devemos fazer em nós é cada vez mais importante e mais urgente. Entender a forma de transformar o fato. Todos temos dores. Umas estão lá no fundo, outras são bem fortes, a gente nem mexe nelas. Mas ainda assim, elas serão remexidas. O que nós precisamos é entender como transformar o fardo, porque o fardo tem que ser mais leve. É o que o consolo do Cristo pede para nós. E o nosso próximo slide vem fazer um cálculo simples. O cálculo é assim. Na mensagem diz que você pega a fé no futuro. Como é que está a sua fé no futuro diante dessa pandemia? Porque eu acho que a pandemia não é só uma questão física. A pandemia trouxe a uma ebulição das questões morais muito fortes. Então, você pega essa fé no futuro. Mas como é que eu vou ter fé no futuro? Você vai ter fé no futuro vivendo a sua reforma íntima, trabalhando em si mesmo e acreditando na mensagem do Cristo, que diz que nunca estamos sós, que somos Deus, que nada se move no mundo sem a permissão de Deus e que a proteção de Deus está conosco o tempo todo. Junte a essa fé no futuro a confiança na justiça de Deus. Você confia na justiça de Deus? Você tem que se perguntar isso. Eu constantemente me vejo querendo tomar as decisões que cabem à justiça de Deus e não a mim. Por conta disso, me sinto assoberbada, com um fardo muito mais pesado, porque quero tomar as decisões mais rápido do que Deus decide, de uma forma diferente da que Deus decidiu. E aí, prova a expiação. Aí, se você passar a régua, agora que vem um traço vermelho, aí, passando a régua, agora você vai encontrar o resultado. Juntando a fé no futuro, mais a confiança na justiça de Deus, passando a régua, você terá a consolação para todos os sofrimentos. Não é o extermínio, é a consolação de todos os sofrimentos. E o que significa sofrimento? Uma clicada aí. Sofrimento. Quais são os sofrimentos a que Jesus no texto se refere? São misérias, decepções, dores físicas e perda de entes amados. Eu pergunto, é hoje, né?
Se era a mensagem do Cristo naquela época, é agora também. É exatamente isso que nós estamos passando. Então, para o fardo não ser tão pesado e o jugo ser mais leve, tem que fazer essa conta. Fé no futuro e confiança na lei de Deus, na justiça de Deus, porque ele vai ser justo é comigo, é com você. E o nosso próximo slide vem falar que Cristo ensinou a justiça divina. Foi isso que ele nos ensinou, a justiça divina. E a doutrina espírita é exatamente a mensagem que Jesus ensinou quanto à justiça de Deus. A doutrina espírita traz esses consolos, explica o porquê, de onde viemos, por que estamos aqui, por que passamos tudo isso, para onde vamos e como vamos. Então, veja, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo. E para quem não acredita? Hein? E agora? E para quem não acredita? Como é que faz? Para quem não acredita, cai aqui a primeira observação. Carrega todo o peso sem esperança, só com amargor. Aí vamos embora lá. Cai a segunda observação. Cai aí a observação. Caiu. Uma condição única. Observar os ensinamentos da lei para compreender e vivenciar o amor e a caridade. Está difícil para você? Tem que ser bom com os outros também. Porque para o outro está difícil também. Se Deus está enxergando que está difícil para você, Ele também está enxergando que está difícil para o outro. E aí? Ele tem que decidir para os dois. Ele tem que decidir para o planeta. Espera um pouco. Muito. É preciso movimentar. A providência divina é a constante ação do bem e do amor de Deus sobre todos nós. É um movimento muito grande para que nós sejamos consolados, como Jesus ensinou. E no próximo slide, uma pergunta muito interessante. Você já ama Jesus? Hein? Você ama Jesus? Se eu compreendo que Jesus é uma mensagem de exemplo de amor, uma mensagem da coerência da justiça divina, eu digo, amado Jesus. E aí minhas observações dizem, aliás, as minhas não, perdão, as do texto, elas nos fazem chegar à seguinte conclusão. Primeiro, se amo o Cristo, guardo sua essência moral, seus mandamentos. Cuidado quando você usar o nome de Jesus. Cuidado quando você falar sobre o que Cristo ensinou. Lembre-se, você o ama, ele ama muito mais a você. Mas a essência moral dele, você deve zelar por ela, para que essa essência faça parte de você. Segundo, só com as lentes do amor entenderemos, compreenderemos e sentiremos as verdades da lei que Jesus exemplificou. Só nos esforçando para vivenciar a lei de Deus, essa reforma moral avassaladora que devemos fazer em nós,
e que a vida cada vez nos apressa mais a fazer, é que nós compreenderemos essa mensagem. E terceiro, só assim sentiremos o consolo. O consolo precisa ser sentido. Você tem que entender, compreender. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso observar os 3 aspectos que a doutrina te traz para completar a ideia, para você sentir como funciona esse consolo no seu coração, na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. No próximo slide, nós nos deparamos com a expressão consolador prometido. Não posso fugir disso, porque prometeu e cumpriu. Já trouxe. A pergunta é: você sabe? Você tem estudado? Nós temos um ESD. Você participa? Você está lendo? Você está estudando? Estudando não significa tirar um diploma. Estudar significa aprender uma informação, aprender, de forma que ela lhe seja útil para movimentar o seu entendimento, a sua consciência, a sua visão diante da sua própria vida e diante do mundo em que vive. E aí nós temos a observação. Veja bem, esse consolador prometido, que é a doutrina espírita, apresenta o Santo Espírito. O Espírito. Nós somos espíritos criados por Deus. E esse Consolador prometido foi enviado por Deus para nós a pedido de Jesus. Vem da chefia. Vem lá da chefia do bem, da chefia do amor, da chefia da luz. Não vem confuso, vem bem explicadinho para lhe ajudar a viver. Vem explicando o método da vida que Deus usa para nós crescermos. A doutrina espírita é remédio para a alma. Você não quer gastar tempo lendo, estudando, fazendo evangelho no lar? Não quer? Está deixando de tomar remédio. Não quer fazer parte do seu centro, não quer comungar das palestras junto com os outros. Não quer. Não tem vontade, não tem tempo. Está deixando de tomar remédio. O fardo vai ficar mais pesado e o jugo vai te empurrar cada vez mais para o lugar certo. Vai ficar pior. Quando for toda entendida, mais será revelada. Quer dizer que depois que eu aprender tudo isso, descobrir este novo mundo que veio aí com Jesus, eu vou aprender mais, vai. Porque você vai estar firme moralmente, intelectualmente, e seu ser será capaz de ter uma visão mais alargada de todos os significados dos símbolos que apareceram na sua vida, sejam símbolos falados, vividos, mostrados, executados, realizados, observados. Tudo vai ganhar novo significado. E você vai enxergar mais. O espírito estará liberto de qualquer jugo e fardo, porque você não terá mais medo, nem dúvida, nem falta de fé,
Você terá fé e confiança em Deus, então podem lhe mostrar tudo, que você tudo entende, que você crê primeiro em Deus e na sua justiça, para depois interpretar tudo que lhe é mostrado. Caminhará retamente e tudo que carregar não terá peso, porque estará sempre apoiado na felicidade do amor e da caridade. Esse é o ser crescido. Nós não sabemos ainda ser assim. Nós temos alguns ensaios, em alguns momentos, em certas situações, mas os bons espíritos, os companheiros espirituais do bem, Jesus e toda uma imensa quantidade de seres bons e bondosos, caridosos, que circundam ao nosso planeta e a nossa vida, só estão esperando que nós tomemos a decisão de optar por amar a mensagem do Cristo, para que eles possam verdadeiramente nos auxiliar, transformar a nossa vida e fazer com que nós possamos nos sentir um bem-querer para Deus. E assim, nós encerramos este momento agradecida primeira misericórdia, que nos auxilia em todas as nossas dificuldades, a deixar que o amor dos trabalhadores espirituais do nosso centro, a permitir que a misericórdia de Deus, o amor de Jesus, banhe a nossa vida, entre na nossa casa íntima, na nossa casa material. Envolva a nossa família, coloque todos nos lugares certos onde devem estar. Cuide de todos nós e nos ajude e nos ajudem a termos a vigilância para não perder a fé no futuro, nem a confiança em Deus, para que o jugo seja mais suave e o fardo menos pesado, através do amor de nosso amado Jesus e de nosso Pai. Muito obrigada a todos. Que o bem envolva cada um, permeando seus lares e seus pensamentos. Obrigada. A gente agradece. Opa. A gente agradece pelas reflexões tão profundas, mas eu queria aproveitar e fazer mais um pedido. Queria pedir que a senhora fizesse a nossa palestra de encerramento, aproveitando esse momento em que todos nós estamos juntos, ouvir um pouquinho mais da senhora. Pode ser? Pode, claro. Nossa Então, prece de Chacala, encerramento. prece com a senhora. Obrigado. Falar com os nossos amores do alto é sempre bom. Então vamos lá, meus queridos. Vamos juntar, arrematar aí todo o nosso sentimento de gratidão, toda a nossa força de visão, todo o nosso sentimento e deixar que a nossa prece envolva a nós e a todos aqueles que estejam psiquicamente envolvidos conosco, dizendo assim:
Amado Jesus, nestes caminhos da Palestina, por onde andastes e mostrastes toda a diversidade de pensamentos e atitudes, conseguistes revelar a todos nós que acima de todas as adversidades, acima de cada conflito, de cada dor, de cada aflição, de cada pergunta, de cada incógnita, de cada coisa não compreendida, existe um cabedal enorme de amigos espirituais que, cumprindo os desígnios de Deus, derramam sobre nós as luzes que prometeste, Jesus, de consolo e de amor. Porque tantos que voltam para casa no plano espiritual, quanto os que aqui estão, precisam de amor. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós temos uma casa espiritual chamada Educandário de Luz, porque só a luz educa, só a luz transforma a pedra com a suavidade de uma partícula de água para o futuro ser mais polido, ser mais suave, ser mais brilhoso. Só a tua mensagem, Jesus, nos mostra a face de Deus, nos amando como filhos, e que apesar de todas as nossas aflições, há uma justiça que jamais nos perderá de vista, porque é parte do teu amor, porque nós somos amados teus. Então, Jesus, a ti e a nosso Pai, rogo pela misericórdia da paz interior, rogo pela misericórdia da bondade no coração, rogo pela proteção da nossa alma e dos nossos irmãos que sofrem as perdas dos entes queridos, por aqueles que agora estão nos hospitais, judiados, sofrendo suas provas e expiações, por aqueles que já retornaram ao lar e sentem saudade de nós, como nós sentimos saudade deles, por aqueles que não souberam voltar para casa e sofrem perdidos, se esquecendo que o teu amor mantém mãos estendidas a todo tempo para eles. E por nós, amado Jesus, suplicamos sabedoria, discernimento para dissipar as trevas da nossa alma, deixando que a luz torne o nosso fardo mais leve e que não precisemos de um jugo tão severo, porque já saberemos para onde caminhar. Não porque fomos empurrados, mas porque sentimos e fomos atraídos pela docilidade, pelo consolo do teu amor, Jesus. Permanece entre nós. Não nos deixa esquecer que somos frutos
de uma grande árvore chamada amor. Em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais que se espalham por todos os lares que nos ouvem neste momento, nós agradecemos e pedimos que todos tenham uma boa semana. Obrigada, Senhor, que assim seja.